Boas noites, Boa noite. a paz de Yahweh, A paz. a paz de Yahshua Mashiach, A paz. nosso Rei, nosso Salvador. Glórias ao nome de Yahweh, aleluia. Amém. Glória, glória, glória. Em Gálatas, Gálatas capítulo 2, que é um assunto que Paulo escreve à igreja de Gálatas, aleluia. Amém. Não é a denominação, tá, irmãos, de Gálatas, mas a igreja que está em Gálatas, que é assim que era conhecido as igrejas. Não tem nada a ver com denominação, não tem nada a ver com placa, não tinha nome. E é assim que Yahweh, o Criador eterno, ele se relaciona com a igreja. Não é com o nome de uma denominação, é com a igreja que está em certo local. Aleluia, que é o seu corpo. Corpo de Cristo, de Yahshua Mashiach. Aleluia. Aleluia. E a palavra diz assim: depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé. Isso aqui ele está trazendo, eu creio que ele está trazendo essa passagem aqui que vem lá de Atos, quando ele estava caminhando com Barnabé. Está lá em Atos também escrito isso. Levando também comigo Tito, e subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, que são os povos que não são judeus, e particularmente os que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não estivesse corrido em vão. É uma corrida, irmãos. Aleluia. Aleluia. Se eu não me engano, ele fala sobre essa corrida, não lembro agora. Não sei se é em Coríntios. Acho que é Coríntios. Todos correm, mas só um ganha um prêmio. São poucos que ganham o prêmio, irmãos. Aleluia. Aleluia. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi peraí. Isso mesmo. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Estava falando aqui da circuncisão, ou seja, ele está falando do costume que o povo tinha, mas ele está falando que não era mais esse tempo de costume. Ele está dizendo que não é mais esse tempo de circuncidarmos mais, que a circuncidão, na verdade, não é mais no corpo, na carne, é no coração, é no espírito. Amém. Aleluia. Porque mesmo que Yahshua ido na cruz e morrido e anulado toda a lei, porque a lei você tinha que circuncidar, isso também foi um concerto, né, que ele fez com Abraão, que não tem nada a ver com a lei, né, mas foi um concerto que ele fez com Abraão, um pacto, né, que tinha que circuncidar, mas passou a ser como lei, porque quem não circuncidasse não era reconhecido como os filhos, né, como descendência, porque era um pacto que Yahweh fez com Abraão. Aleluia. Aleluia. Mas na cruz, Yahshua Mashiach, ele aboliu tudo isso, não precisava mais de circuncidar. E os judeus, muitos deles, eles não tiraram isso da cabeça, eles criam que tinha que circuncidar ainda. Ou seja, eles não reconheceram o que Yahshua fez na cruz. Muitos deles ainda não tinham esse reconhecimento que Yahshua ele fez na cruz por todos. E ele está falando que estava pregando aos gentios, ou seja, ele estava comunicando tudo isso aos gentios, ele estava pregando Yahshua Mashiach ressuscitado. Ele estava pregando que Yahshua Mashiach fez na cruz e aboliu tudo isso.
que não precisavam mais, era pela fé que nós alcançamos a graça, Amém. o favor imerecido de Yahweh e de Yahshua Mashiach. Aleluia. Aleluia. E ele está falando sobre isso, ó. Isso por causa dos falsos irmãos que se tinham intrometido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que estamos em Yahshua Mashiach, para nos porem em servidão. Aconteceu isso lá em Atos. Eles pregando, e aí chegou os irmãos lá infiltrados lá e começaram a incitar o povo. O que eles fizeram? Pegaram Paulo, pegaram Barnabé e queriam apedrejá-los. Foi açoitado, foi apedrejado, e depois de um tempo, lá no finalzinho de Atos, acabou sendo preso Paulo, né? Aleluia, pelos esses irmãos aqui, ó, esses falsos irmãos. E existem falsos irmãos em nosso meio. Há um sistema religioso emplacado aí nessas denominações que estão pregando um falso Mashiach, um falso Cristo. Para nós é o Mashiach, é o Yahshua. Para eles é Cristo, é Jesus. Então estão pregando outro, estão falsificando a palavra. E eles querem que o povo venha circuncidar-se. Porque quando nós não reconhecemos que Yahshua fez na cruz por nós, irmãos, nós passamos a nos marcar na carne. Nós passamos a fazer sacrifícios, aquilo que não é mais para nosso ofício fazer. Porque ele já fez. E aí as pessoas são ensinadas nas denominações a se marcarem, a viver marcadas na carne, a fazer outros sacrifícios e mais sacrifícios, e obras e mais obras, sacrifícios mais sacrifícios. E é doutrina mais doutrina, preceitos e mais preceitos, como está escrito em Isaías. Aleluia, glórias ao nome de Yahweh. Então temos falsos irmãos aí, aleluia, que gosta de ficar apontando, acusando, que está a trabalho do diabo, Satanás, porque o diabo que é o acusador. E lá em Gênesis já começou tudo isso, né? Em Gênesis, acusação. Eu ouvi uma ministração do irmão Romilson, e ele trouxe uma mensagem, irmãos, uma visão que, sabe, que traz uma coisa, sabe, fantástica. Porque muito poucas pessoas têm esse conhecimento do que ele trouxe, de que a serpente ela andava na época, em Gênesis. A serpente, ela andava, ela era robusta, ela andava, ela tinha uma estatura de homem. Não é à toa que quando o Yahweh falava que ela tinha que se arrastar, agora tu vai se arrastar, porque ela andava. E a palavra, ele diz que a Eva, ela traiu Adão com a serpente. Ela traiu Adão com a serpente. E no ventre de Eva era gêmeos. Porque ela depois se deitou com Adão. E a palavra, a ciência diz que quando uma mulher deita com um homem, ela está naquela fase de gestação, de fertilidade, e ela se deita com outro, porque logo depois ela deitou com Adão. E ela esperou outro. O seu útero, seu ventre, germinou de Adão também. Da serpente de Adão. Então foi dois no ventre de Eva. E ali começou a acusação.
E aí um foi filho do diabo e outro foi filho de Ial. Caim foi filho do diabo, irmãos. Porque ele era do maligno, a palavra diz. Por que Ial matou, Caim matou Abel? A palavra diz que Ial diz que Caim era do maligno. Está escrito, irmãos. Ele não fala que ele era do maligno à toa, não. Porque ele era do maligno, filho do diabo. Por isso que ele matou Caim, Abel. E aí logo depois, em seguida, quando eles eles comem lá o fruto, né, do fruto proibido, lá, a árvore proibida, e eles veem que estão nus. E aí chega Ial, ele, como todos os dias ele ia à tardinha a falar e conversar com Adão, com Eva lá e tudo mais, aquela conversa de intimidade, né, como nós temos com ele hoje em dia, em espírito. Amém. Aleluia. Através do seu espírito, nós temos essa intimidade. Ele foi conversar com Adão. E aí Adão, aliás, falou com Eva. Eva, por que você fez isso? Foi a serpente que me enganou. Aí Adão se escondeu e aí Adão apareceu e aí ela perguntou, mas por que você fez isso? Por que você está nu? Por que você estampou a sua nudez? Porque você entende que está nu? Quem te abriu os olhos? Quem te abriu o entendimento? Foi a esposa que tu me deste. A acusação começou. Porque já aí começou entrou já a natureza diabólica do diabo no ser humano, que não era para entrar. Porque nós temos a natureza do diabo também, irmãos, em nós. É por isso que a carne pede só coisas do mundo. A carne pede drogas, sexo, bebida, né? Pecados, iniquidade, morte. Foi por isso que Caim matou Abel, irmão, porque ele era do diabo. Ele era filho do diabo. O primeiro homicídio da face da humanidade. E aí os homicídios começaram. A carne pede essas coisas. A carne é inclinada para essas coisas. Qualquer um mata, irmãos, pode matar. Porque tem essa natureza do diabo. Mas como nós reconhecemos Yahshua Mashiach como nosso Rei, nosso Salvador, o seu Espírito habita em nós. Aí nós temos a natureza de Yahweh. Amém. Passamos a ter a natureza de Yahweh. Seu Espírito habita em nós. E por isso que o Espírito tem que vencer a alma. O Espírito ele tem que controlar a alma, porque se a alma controlar o Espírito, não dá ruim. Dá ruim. A alma não pode, a alma é cheiro, tato, olfato, sentimento. A alma é isso. Desejo. O Espírito não. O que é? O fruto do Espírito é totalmente diferente, né, da carne, né, da alma. Né? Porque nós sabemos que está escrito: bondade, amor, benignidade, longanimidade, Amém. paz, mansidão. O Espírito é isso. São os frutos do Espírito, mas da alma é totalmente ao contrário. Por isso que tem os falsos irmãos, que eles ainda não concordam, eles ainda não reconhecem o que Yahshua fez na cruz por nós. E eles continuam apontando, acusando. Eles são como semideuses, né?
Eles que decidem quem vai ficar aqui, quem vai ficar ali, quem vai poder sentar cear, quem vai poder participar conosco nas nossas festividades, nossas sei lá mais o que, e são muitas coisas. Então, são como semideuses, né? Para nos porem em servidão, ou seja, eles querem nos pôr em servidão, e o que a religião faz é isso, é colocar as pessoas em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Não cedemos, nós não aceitamos. Aleluia. Nós não aceitamos o que a religião quer propor ou colocar em nosso meio. Se não aceitamos isso, nós não aceitamos esse sistema religioso. Amém. Nós não aceitamos pregar outro Yahshua. Para eles é outro Cristo. Nós não aceitamos. Nós ficamos com o verdadeiro nome, Yahweh dos exércitos, e Yahshua Mashiach, o nosso rei, nosso salvador. Glória a Yahweh. Aleluia. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenha sido noutro tempo, não se me dá. Yahweh não aceita a aparência do homem. Aleluia. Parece que isso aqui é acrescentado, porque está entre parênteses. Mas é acrescentado, mas é verdade. Está acrescentado, mas é verdade. Yahweh não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro a da circuncisão, Pedro ainda estava na rebeldia, irmãos. Pedro ainda estava ao contrário ainda. Pedro ainda não aceitava que Yahshua fez na cruz. Ele estava pregando circuncisão. Ele estava pegando o costume ainda do Velho Testamento. Por isso que tinha muitas pessoas confusas, naquela confusão tremenda. Uns queriam queriam o novo evangelho, queriam reconhecer Cristo e reconheciam, e outros não reconheciam, como até hoje não reconhecem. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Também parece que foi acrescentado, porque está entre parênteses. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e a eles a circuncisão. E eles a circuncisão. Recomendamos-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, e que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comiam com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeus, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Porque
na verdade, Yahshua, ele foi na cruz, ele nos deu essa palavra de pregar o que ele fez na cruz. Amém. E o que ele fez na cruz, ele anulou, aleluia, porque o fim da lei é Yahshua. Então na cruz foi o fim da lei, agora é a graça. Então não precisamos mais, a palavra que eles pregavam ali, o evangelho que eles pregavam era isso. E aí Pedro, ele fazia ao contrário. Ele chegava até os gentios e forçava os gentios a ser como judeus. Mas ele, quando não tinha ninguém perto, ele vivia como gentios. Era uma coisa bem, sabe, bem estranha, né? E quando Paulo viu aquilo, falou assim, mas como é que pode uma coisa dessa, rapaz? E aí tinha muitos que entravam na onda, que era convencido por Pedro e ia circuncidar para ser aceito. É o que a religião faz, o sistema religioso faz isso. Você tem que ser marcado, você tem que se marcar para ser aceito no nosso meio. E eles falam assim, tem pastor que fala assim, se souber que a pessoa foi em outro ministério, em outra igreja, em outra placa, outra nomenclatura, aquela pessoa, se não tiver um álibi muito bem dado assim, é expulso, não é aceito mais naquela igreja, naquele ministério. Ou fica de banco, ou é excluída, alguma coisa acontece. Para nós termos a noção do que a religião é. Eles vêm de se unirem, né? Vêm de se unirem como corpo de Yahshua, aleluia, para pregar, levar a palavra aos que precisam, que têm sede. Eles se afastam como se fossem inimigos, como se fossem todos bastardos. Em Hebreus diz, aquele que não aceita a correção não é filho, é bastardo. E ao nos corrige todos os dias, todos os momentos nós somos corrigidos. Umas palminhas. Há umas palminhas aí. Tem uma correção sim, irmãos. Amém. Aleluia. Então o sistema religioso é assim. Eles querem viver como judeus, mas não são judeus. Porque, por que eu falo isso? Porque eles não são judeus, não são da tribo de Levi. Eles não são estou falando da genealogia, né, de hebreus, de povo judeu, né, como lá no Velho Testamento, sacerdotes, Levi, da tribo de Levi, que recebiam o dízimo. Eles não chegam nem perto disso. Nós somos sacerdotes hoje porque Yahweh dos exércitos e o seu filho Yahshua Mashiach nos fez sacerdotes. Amém. Nós somos sacerdotes espiritualmente falando. Porque não existe grego nem cita. Somos todos iguais diante de Yahshua Mashiach. Mas foi abolido a lei. Foi abolido na cruz. Mas nós somos sacerdotes. Mas isso não quer dizer que nós temos que receber dízimo, não. Dar dízimo ou receber dízimo. Eu não. Então, para poder ter o entendimento, o que eles fazem? Eles pregam dízimo. Eles falam que se não der dízimo vai ser amaldiçoado pelo resto da vida. A família, o lar será amaldiçoado. Isso que eles fazem com as pessoas. Isso é pôr as pessoas em servidão. Isso é querer marcar as pessoas. Eles não são judeus. Nós não somos judeus. Amém. E só da tribo de Levi, lá dos levitas, que tinham direito, que pegavam dízimo. Aleluia. E não era nem em dinheiro. Era
era em trigo, cevada, trigo. Era dessa forma que era dado o dízimo, não era nem em dinheiro, não era em dinheiro que dava dízimo. E aí Paulo fala com Pedro, se você... E disse a Pedro, na presença de todos, se tu, sendo judeu, vive como os gentios, e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? É o que está acontecendo nas denominações hoje. Nós não somos judeus, mas querem obrigar as pessoas a serem judeus. Nós somos gentios. Está aqui, ó. Por que obriga os gentios a viverem como judeus? A se marcarem, a se circuncidar, a fazer sacrifícios ainda. E ele diz assim, nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei. Olha o que Paulo diz, irmãos, na presença de todos. Mas pela fé em Yahshua Mashiach. Temos também crido em que Yahshua Mashiach, temos também crido em Yahshua Mashiach, para sermos justificados pela fé de Yahshua, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Aleluia. Ao engano aí dos falsos irmãos. A servidão dos falsos irmãos. Daqueles que não reconhecem Yahshua Mashiach, do que ele fez na cruz. E quer viver circuncidando, se marcando, e querem viver nas obras da lei. Querem viver se justificando a si próprio, na justiça própria. São as denominações, irmãos, são as placas, as nomenclaturas, as placas de igreja, dessas igrejas, entre aspas, porque igrejas são aqueles que, aleluia, são um espírito com Yahshua, são um espírito com Ele. Amém. Que não é uma instituição, mas um organismo. Eu estava lendo ontem sobre o concílio de Nicéia. Eu estava querendo saber um pouquinho mais. E lá no concílio de Nicéia que começou tudo isso. Eles se reuniram, né? E para poder falar sobre... Olha só a questão deles, irmãos. Olha a discussão deles. Só para discutir se Yahweh e Yahshua eles foram criados juntos. A discussão deles era essa. E aí, Nicéia lá, o que trouxe esse concílio, essa discussão, aleluia, tinha outro grupo que falava, que levantava uma bandeira sobre isso, sobre os dois eram criados juntos, e outros diziam que, outro grupo falava que eles eram três. A discussão deles foi isso lá no concílio de Nicéia, que era a Trindade, que era a católica, né? A igreja católica que levanta essa bandeira. Só que eles são dois, mas eles não cresceram juntos. E Yahweh dos exércitos, ele gerou o seu filho. Amém. Porque o pai e filho não podem crescer juntos, irmãos. Senão não é pai nem filho. Como é que pai e filho vai crescer juntos? Tem a mesma idade? O pai tem que gerar o filho. São dois. E lá também, dá para entender, dá para saber lá também que eles ficaram nessa reunião um mês. Começou em 20 de maio e terminou
em 19 de junho, quase um mês, praticamente um mês, nessa discussão, essas coisas aí. E também eles aproveitaram e mudaram o calendário hebraico, judaico, da festa da Páscoa. É por isso que hoje aqui no Brasil é uma data, lá em Israel é outra data. Lá é a legítima. Aqui eles inventaram, eles fizeram essa data. Aí depois eles emendam que vem um carnaval, que é uma festa carnal, e aí logo emenda. E é por isso que nós podemos entender que não é pelas obras da lei que nós somos justificados, é pela fé em Yahshua Mashiach. Amém. É no Filho de Yah, no Filho de Yah dos exércitos. Nós cremos que Ele fez na cruz. Nós temos essa fé, nós andamos debaixo desses feitos, desse consumado, dessa palavra poderosa e eficaz. Aleluia. E mais cortante do que uma espada de 2 gumes, que separa alma e espírito. Aleluia! Porque Aleluia. alma e espírito tem que ser separada. A alma tem que estar no seu lugar. O espírito domina sobre a alma e separa também o corpo. Juntas e medulas, corpo. Aleluia. Aleluia. Pois se nós que procuramos ser justificados em Yahshua, nós mesmos também somos achados pecadores. Porventura, Yahshua, ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Aí eu destruo e quero edificar, porque eu mesmo edifico, porque eu mesmo ponho. É a minha ideia. São as minhas, são meus deméritos, são os meus méritos. Não foi o que Yahshua fez. Eu destruo aquilo que ele fez e construo aquilo que eu quero. Edifico aquilo que eu destruí, o que eu quero. A palavra diz que eu sou transgressor, ou seja, transgrido. Eu não sou justificado. Não acho graça, não sou achado. Yahshua não acha graça diante dos seus olhos em mim. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Yahweh. Aleluia. Já estou crucificado com Yahshua e vivo, não mais eu, mas Yahshua vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Yahweh. Amém. O qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ele me amou primeiro. E ele disse por mim. Ele diz por mim, não por nós. Cada um tem que Boa noite. Porque cada um tem que dar conta de si mesmo. Cada um tem que dar conta de si mesmo. Então é por mim. Não naquilo a graça de Yahweh, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Yahweh morreu de balde, ou seja, morreu em vão. Se for pela lei, se for pelo esforço próprio. E não é por esforço próprio. Não é pelas obras da lei,
Não é pelo que eu faço. Não é pela sua justificação, é porque Ele te justificou na cruz. Amém. Então por isso que eu falo que nas denominações espalhadas para esse mundo aí, todas elas são todas no caminho errado. Porque elas ensinam as pessoas a se justificarem a si próprias. Elas ensinam as pessoas a ignorar o que Yahshua fez na cruz por nós. Que Paulo diz aqui que ele foi na cruz. E ele também diz aqui que nenhuma carne é justificada pelas obras da lei. Então, eu vou rasgar o que está escrito aqui? Jogar fora? Ou então vou seguir o que esses homens dizem nessas denominações? O que eles ensinam as pessoas nessas denominações? Então essa é a mensagem, irmãos. Nós não podemos nos marcar, nos circuncidar, porque a palavra diz que Yahweh, ele aboliu tudo na cruz. Ele aboliu a lei na cruz. E nós estamos no círculo da graça, no tempo da graça. E a graça é crer, é ter fé em Yahshua. Aleluia. É ter fé nele. E somos justificados por isso. Então, se nós fizermos o que esses homens estão ensinando nessas denominações, irmãos, nós estamos no caminho ao contrário da graça. As pessoas estão vivendo no tempo da lei em Moisés. Só que isso aí foi abolido. Isso foi abolido por Yahshua na cruz. Yahshua Mashiach, para quem não sabe, é o filho do nosso Todo-Poderoso, nosso Criador. Que não é Jesus, é Yahshua. Yahshua Mashiach, o seu nome. Então nós não podemos viver o contrário, nós temos que viver o que a palavra nos diz. E Paulo, ele bateu de frente, ele bateu forte nisso, irmãos. Ele bateu de frente com esse sistema, ele bateu de frente, porque até Pedro, que era um dos apóstolos, depois da morte de Yahshua, pregava a circuncisão. Estava querendo forçar as pessoas a serem judeus, sendo que elas não eram. O que as denominações fazem por aí, forçando as pessoas a ser judeus, sendo que elas não são judeus. A circuncidar-se, a fazer sacrifícios, a fazer esforço próprio. Amém, irmãos? Amém. Essa é a mensagem de hoje que Yahweh colocou em nossos corações. Amém? Amém. Que essas palavras penetrem em nossos corações para a edificação do nosso ser interior, para a honra e glória de Yahweh e do seu filho Yahshua Mashiach. Amém, irmãos? Amém. Beijo no coração. Boa noite.